um ambiente de entrega, um ambiente de arrependimento, de transformação. Nada adianta, nada vale a gente celebrar festas que nós não amamos. De nada adianta a gente ir no aniversário de uma pessoa que a gente não sabe o nome. De nada adianta a gente querer comemorar alguma coisa que não tem sentido para nós. O Espírito Santo, ele deve ser comemorado a partir do momento que ele tem sentido para nós. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, é a pessoa de Deus. Hoje o Samuel me perguntou: pai, Deus é Espírito? Sim, Deus é Espírito. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, é a manifestação de Deus nesse momento. O Espírito Santo, existem vários Espíritos, inclusive o seu Espírito, que está dentro de você, mas existe um Espírito que é o Espírito Santo. Qual o tamanho de Deus? Não tem como mensurar. É maior do que todo o universo, é maior do que todas as galáxias que alguém possa imaginar que existe, é maior do que todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Então nós estamos hoje lembrando uma festa que jamais pode estar morta e ser somente um tradicionalismo na nossa fé, mas sim, a gente está lembrando, e que seja hoje um momento em que talvez a gente até tenha esse número aqui mesmo, 120 pessoas estavam nos cenáculos, e naquele momento o Espírito Santo de Deus veio sobre eles como um vento impetuoso, veio e encheu o coração deles. Não é exclusivo de uma denominação o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é exclusivo de um ministro do Evangelho, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, seja quem for. O Espírito Santo não é exclusivo de uma pessoa. O Espírito Santo é reservado para todos aqueles que creem. É todos, mas não é todos, é todos os que creem. O Espírito Santo veio sobre 120 lá em Atos 2. Por que não veio sobre a cidade toda? Porque eram os 120 que estavam buscando a Deus, que estavam buscando a presença do Senhor, que estavam ali em obediência à palavra e foram cheios. Ah, mas eu faço parte também, eu sou de Jerusalém, eu sou da cidade, eu sou da igreja metodista, eu sou da igreja batista, eu sou da igreja assembleia. O Espírito Santo não é para denominações, o Espírito Santo é para todos aqueles que permanecem em busca da presença dEle, para esses que é o Espírito Santo. E hoje, eu estava lendo Joel capítulo 2, me preparando para esse momento, e eu me deparei com um versículo, que o Senhor diz ao profeta para falar para o povo. Joel capítulo 2, ele diz assim: chame o povo por uma santa convocação. Ou seja, é uma convocação. Uma convocação, ela não é um chamado, não é um convite, é uma convocação. Nós devemos estar lá. Então o chamado de Deus para o povo era assim: todos eu gostaria que estivesse lá, todos eu quero que esteja lá, todo o povo eu quero que esteja lá. Era o que Deus estava falando para o povo de Deus em Joel 2, no período que eles estavam no exílio, por uma santa convocação. E aí a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Se você quiser deixar aberto já Joel capítulo 2, daqui a pouco a gente vai ler alguns versículos. Joel capítulo 2, já vou avisando que é difícil achar Joel, então olha no índice, que você vai encontrar um pouco mais fácil. Qual que é o contexto lá de Pentecostes? Então, primeiramente, Pentecostes é uma festa dos judeus. O que se comemora em Pentecostes? Pentecostes se comemora a festa das colheitas. 7 semanas após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa. Penta é de 5, 50, Pentecostes significa 50 dias. Então eram comemoradas 50 dias após a Páscoa, lembrando que a Páscoa, Pessá, que é passagem, a Páscoa foi a transição do povo de Israel, saindo do Egito, saindo da escravidão, saindo do pecado,
E assim como todos nós, quando nós nos convertemos, nós também saímos do pecado, da escravidão, e nós fomos em direção ao deserto. Mas era onde Deus estava. Não foi ao palácio, não foi em direção ao parque aquático, mas foi em direção ao deserto, um lugar difícil. Mas no momento que eles chegaram lá, a bênção de Deus estava sobre eles. Eles não plantaram e eles não colheram no deserto. Deserto não se planta, não se colhe. Em deserto se obedece, apenas isso. Eles tinham que andar com Deus, estavam sendo treinados para isso. Levaram 40 anos sendo treinados para isso. E eles foram então treinados a abrir o coração. Foram treinados a não ter lugares reservados, né, escondidos de Deus. Quando eu morei no Paraguai, fui alugar uma casa, cheguei numa casa para alugar. Eu e a Márcia entramos, e aí o dono da casa nos mostrou a casa. Mas ele disse assim, ó, então aqui é a casa, a cozinha, um quarto, um ambiente lá, uma sala, banheiro, o quintal. Mas esse quarto aqui, você não pode entrar. Eu falei, mas eu estou alugando a casa, como que esse quarto eu não posso entrar? Não, esse quarto está fechado, eu tenho algumas coisas pessoais guardadas aí dentro, e eu não posso deixar você entrar aí dentro. Eu falei, então eu não posso alugar a sua casa. Como que eu vou alugar uma casa que tem um cômodo que eu não posso entrar? Como que eu vou habitar num lugar que tem um cômodo que eu não sei nem o que tem lá dentro? E assim é o nosso coração diante de Deus. Nós vamos, Deus pode entrar na cozinha, Deus pode entrar nesse espaço. Deus pode falar comigo no domingo, que eu vou na igreja. Mas na segunda-feira não, porque segunda-feira eu tenho que estar no meu trabalho. Lá no meu trabalho tem tais circunstâncias, tais circunstâncias. Na terça-feira, né, nas minhas redes sociais, no meu ambiente que eu vou para o trabalho, na minha família, entre os meus amigos, aí o Senhor não vai poder entrar. Como que Deus não pode entrar? Como que Deus vai habitar num lugar que Ele não pode entrar? Como você quer que Deus habite num lugar que Ele não pode entrar? Então nós temos que abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração diante de Deus. Mas no momento que eles saíram do deserto, eles começaram a plantar. Então a partir do momento que eles saíram do deserto, 40 anos depois, e plantaram, eles plantaram no período da Páscoa, que é o período do plantio. E esses dias até ministrei num dos devocionais aí de manhã, que tem um provérbio que diz assim, que o preguiçoso não planta na estação certa. E aí uma tradução, a palavra ali, a estação certa, a palavra ali no hebraico é inverno, porque naquela região, naquele momento que se começa a plantar, mas por causa do inverno as pessoas às vezes têm preguiça de plantar. Falando assim, o preguiçoso não planta no inverno, mas vai procurar colheita no verão e não vai encontrar. Então eles estavam num momento difícil, estamos num momento difícil, mas não podemos deixar de plantar. Então é o momento de plantar, tem que plantar, porque 50 dias depois vai ser a colheita, Pentecostes. Hoje, exatamente hoje, também é celebrado pelos judeus o Pentecostes. É uma festa de colheita, a gente de uma região de plantio e colheita, a gente sabe o que é colher. Então uma grande festa. Quando começa a festa do Pentecoste? Começa com a primeira, no caso deles lá naquela época, né, no nosso caso hoje é com a colheitadeira passando no plantio, mas lá era com a foice, cortando o primeiro ramo de trigo. Então a foice dando a primeira foiçada, ali começou o Pentecoste. Com um gesto de gratidão, com um gesto de trabalho, com um passo. Então ao mover do Espírito Santo na nossa vida, ele não vai acontecer, como eu disse semana passada, quando coisas grandiosas acontecer. Quando a gente achar assim, não, quando eu estiver em tal lugar, quando eu me ajeitar, me casar, quando eu tiver minha casa própria, quando eu fizer isso, quando eu comprar tal coisa, ou quando eu tiver terminado a minha faculdade, quando eu fizer aquilo outro. Não vai acontecer assim. Vai acontecer agora, você dando primeira foiçada na colheita. O que você pode colher? É 2 tomates? É o que você vai colher, então colha com excelência, mas colha com generosidade. Colha com generosidade. Eles tinham que lembrar que essa colheita eles estavam consagrando a Deus. A festa de Pentecostes é uma festa de gratidão. Senhor, obrigado pela colheita. Você vai ver em algumas situações, por exemplo,
Gideão, lá em Juízes capítulo 6, que Gideão está vivendo no momento em que eles vão lá, colhem, mas a festa que eles poderiam fazer, eles têm que fazer bem quietinho, porque vêm os filisteus e no momento da colheita rouba o povo de Israel, deixa eles sem nada. Quantas vezes nós fomos roubados também da nossa colheita? Quantas coisas da sua vida você já foi roubado? De coisas interiores de você, dignidade, de respeito, do afeto. Nós estamos no Maio Laranja. Quantas crianças que não foram roubadas na dignidade, no respeito, na proteção que deveria ter e não teve? A gente não precisa ir muito longe. Quantas pessoas que nesse ambiente, nos nossos ambientes de culto, nos encontros com Deus, nas salas de cura, nos discipulados, foram curados pelo Senhor de traumas do passado, de abusos sexuais que sofreram quando criança. Então, quantas vezes o diabo veio, roubou a nossa colheita, roubou aquilo que estava em nós, aquilo que era para ser bênção em nós, até que se levante alguém com coragem. Está dando microfonia aqui, Henrique, aqui na frente. Até que se levante alguém com coragem, chamado por Deus. Mas aí Deus vai falar assim, não é quando você estiver cheio das coisas que você vai ter coragem para conseguir resolver o problema que você tem, o roubo que você está sofrendo por causa do diabo, a destruição. Vai mudar a cidade quando você tiver, ser o prefeito da cidade, você vai mudar a cidade. Quando você então ser uma pessoa muito rica, você vai mudar as coisas. Você vai então comprar casa para quem não tem casa, você vai proteger as crianças, você vai dar uma boa educação para as crianças, você vai melhorar todas as coisas. Não. Você vai começar a viver isso quando você entender que o Pentecoste é a primeira foiçada, é com o que você tem na mão. Gideão, vai lá, você é um homem valente, vai lá. Não deixa roubar o tempo da nossa festa. Pentecoste é um tempo de colheita, não vamos deixar roubar a nossa colheita. Não vamos deixar roubar a nossa colheita, não vamos deixar destruir os nossos sonhos. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, o povo mais corajoso dessa terra. Eu acredito que aqui nesse ambiente, de ambientes de adoração, onde estão os filhos de Deus, estão as pessoas mais capacitadas dessa nação, estão as pessoas mais sábias dessa nação, estão as pessoas chamadas e escolhidas por Deus para governar, para liderar a nossa nação em todos os aspectos. Por que nós não fazemos isso? Porque nós esperamos o gênio da lâmpada aparecer para nós e fazer algo extraordinário para a gente dar o primeiro passo. Não. É agora que a primeira foiçada começa o Pentecoste. O Pentecoste começa com a primeira foiçada. Nós damos uma foiçada no trigo, começou o Pentecoste. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá agradecer a Deus por esse trigo que eu colhi. O que você tem na mão hoje? Então você vai e agradeça a Deus. Tem Pentecoste, meu querido. E aí eu quero voltar para Joel, e é o mesmo contexto também de Atos capítulo 2. O que antecede Pentecostes é sempre um momento de dificuldade. Nunca é um momento de bonança. É sempre um momento de dificuldade. O que antecedeu o Pentecostes, por exemplo, na origem, foi a libertação do povo lá do Egito, um tempo de dificuldade, não foi um tempo de moleza. Venceram, mas foi um tempo de dificuldade, queriam matá-los. Tempo de dificuldade. Joel estão vivendo, o povo está escravo, está vivendo como escravo, e pior, está vivendo de qualquer jeito, está longe do Senhor. O povo de Deus está longe de Deus. O povo de Deus está longe do Senhor. E o Senhor faz um chamado para eles. Toque a trombeta em Sião. Toque a trombeta. Toque a trombeta. Chame a atenção de todo mundo. Que toque a trombeta na nossa nação, que seja chamada a atenção de todo mundo. Que não seja uma notícia num jornal que chame a sua atenção. Que não seja um anúncio em algum lugar que chame a sua atenção. Mas que seja o que Deus deseja falar com você, que comece a chamar a sua atenção. Toque a trombeta em Sião. Você é Sião, nós somos Sião. E toque a trombeta para quê? Avise eles
que o caminho está tortuoso, que precisa ter correção, tem que rasgar o coração e não as vestes, porque eles continuavam rasgando as vestes. O que era rasgar as vestes? No momento que eles então iam buscar arrependimento, ou no momento de muita dor, no momento de muito sofrimento, eles se vestiam com uma roupa de pano de saco. Nós temos ainda panos de saco aí, aquela roupa piniquenta, se vestiam com aquela roupa, pegavam a cinza, não do fogão a lenha, mas do fogo que eles faziam, pegavam cinza. Cinza é sinal de humilhação. Pegava aquela cinza que está voltando para o pó, está voltando para a terra, e então se colocavam no chão, com aquela roupa simples, aquela roupa feia, aquela roupa desconfortável, pano de saco, não era algodão penteado 31.1, não era esse algodão gostoso da sua camiseta, não, era um pano de saco, piniquento. Quem tem rinite não pode nem passar perto de pano de saco, é ou não é? Fica uma semana espirrando. E aí eles pegavam aquela roupa, se ajoelhavam, jogavam no chão, jogavam aquele monte de cinza para cima, sinal de humildade, de humilhação. E Deus está falando assim para eles, e rasgavam as roupas, né? Os mais exagerados, dependendo da circunstância, chegavam a rasgar a roupa, no sinal assim, meu Deus. É o que fizeram, por exemplo, quando Jesus disse que ele era filho de Deus. Os sacerdotes que estavam ali se colocaram em ato de humilhação. Meu Deus, como alguém disse isso aqui, profanando a Deus, e rasgaram as suas vestes. E Deus está falando para o povo assim, ó, rasgue o coração de vocês e não as vestes. Deus está dizendo, a performance de vocês na oração não está me chamando a atenção, mas o coração quebrantado de vocês é o que me chamará a atenção. O coração quebrantado nosso diante de Deus é que chama a atenção, quando nós rasgamos o nosso coração. O que é rasgar o coração? Não deixar nenhuma porta fechada, nenhum cômodo fechado. É não deixar nenhum lugar restrito para Deus não entrar. É dar permissão, o acesso a Deus para Ele entrar. Porque então tá bom, se Deus quiser entrar, Ele entra. Não é assim que Deus entra. Não é assim que Deus vai entrar no seu coração. Você tem que dar o acesso. Senhor, eu quero que o Senhor entre naquele lugar lá, onde eu estou guardando aquela mágoa lá faz vários anos. Eu quero que o Senhor entre aqui nessa parte do meu caráter, que eu sou esse tipo de pessoa, faço isso, faço aquilo. Eu quero que o Senhor entre aqui, ó, nessa parte da minha família. Eu quero que o Senhor tenha acesso, né, ao meu celular, aos lugares que eu entro, aos lugares que eu acesso. Eu quero pedir ao Senhor, faz conforme a tua vontade, faz algo novo. O que eu tenho que viver, como eu tenho que viver. Então o Senhor está dizendo, tempo de Pentecoste é isso, tempo de desesperança, tempo de medo. O que antecede é isso, tempo de medo, tempo de perseguição. Os apóstolos, eles estavam lá, Jesus tinha subido aos céus, eles tinham celebrado a Páscoa foi a morte de Jesus e a ressurreição. Passado então 3 dias, Jesus ressuscitou, ali na Páscoa, e aí Jesus andou com eles durante 40 dias. Jesus esteve com eles durante 40 dias, Jesus ressuscitado. Mas 10 dias antes do Pentecoste, o que Jesus fez? Subiu aos céus. Os apóstolos ficaram olhando, porque assim, eles já tinham passado medo lá na crucificação, mas ficaram mais tranquilos com a ressurreição. Estavam tranquilos, ó, Jesus ressuscitou, não mexe com nós não. Está dando microfonia aqui, Henrique, aqui na frente. Jesus ressuscitou, não mexe com nós não. Mas só que daí Jesus, Atos capítulo 1, Jesus sobe aos céus. E quando Jesus então está subindo aos céus, está todo mundo assim, ó, acabou a esperança. E os anjos falam assim para eles: não fiquem olhando para os céus, galileus. O mesmo Jesus que você está vendo subir, Ele virá. E Jesus tinha dado uma palavra para eles: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A partir desse momento, muitos ficaram com medo. Eles estavam sofrendo perseguições. As pessoas queriam acabar com a fé que
foi as palavras que Jesus lançou que estava ainda fervilhando no coração das pessoas. Eles queriam eliminar essa raça do caminho. Eles nem eram chamados cristãos ainda, eram chamados do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, e eles andavam com Jesus, então eles eram o do caminho. Eles queriam acabar com essas pessoas. E então, a partir desse momento, os discípulos começam a tremer na base, ficar com medo, ficar escondido, porque se mataram Jesus, se fizeram isso com Jesus, Jesus agora subiu, cadê Jesus? O que vão fazer com a gente? 120 pessoas, então obedeceram a Deus, mas se fecharam ali no cenáculo e permaneceram ali, porque o que antecede o Pentecoste é um tempo de perseguição. O que antecede o Pentecoste é um tempo de apreensão, de opressão. É um tempo de pessoas incrédulas, que não acreditam. Você acha que quando veio o Pentecoste sobre a vida dos discípulos que estavam ali, os que chegaram próximos se aproximaram porque falou: nossa, como Deus está fazendo coisas grandes? Não, eles se aproximaram porque pensaram assim: o que essas pessoas estão embriagadas nessa hora do dia, fazendo essa confusão aqui? Todo mundo se aproximou do cenáculo, vieram naquele lugar porque acharam uma coisa horrível que estava acontecendo. Incrédulos, incredulidade. Então, o que antecederá também um grande derramamento de Deus sobre a terra é um tempo de grande incredulidade, um tempo de grande dureza de coração, um tempo em que muitas pessoas são profissionais na fé. Elas sabem como funciona a fé, elas sabem o que é orar para perdão, o que é orar para cura, como que é orar para tal coisa, como palavra de conhecimento, como que não sei o que, sabe de tudo. Sabe como que organiza um ministério, sabe como fazer uma célula, sabe ensinar da Bíblia, sabe falar da história da Bíblia, da formação da Bíblia, sabe explicar o que é Jesus, a cristologia, a pneumatologia e assim por diante, sabe falar tudo isso aí. Mas o coração está longe, a boca está perto, mas o coração está longe. O que antecede o Pentecoste é esse tempo então de frieza, de dureza de coração, de zombaria. É quando então as pessoas estavam ali zombando, tão bêbados essas horas do dia, estão zombando. Em Joel capítulo 2 você vai ver que o povo está sofrendo zombaria, mas eles estão rasgando o coração dele e falando: Senhor, socorre-nos, nos ajude, as nações estão zombando de nós. E eu quero dizer uma coisa para você, mesmo que você seja zombado, mas Deus nunca zomba de você. E você não nasceu para ser zombado, você não nasceu para ser zoado pela sua fé, pela sua convicção, pela sua coragem, pelos seus posicionamentos, pelo seu caráter. Você não nasceu para ser zombado. E você não precisa também resolver na força do seu braço, ou como Pedro lá, e cortar a orelha do Malco. Não. Mas você pode ter certeza que Deus está vindo ao socorro daqueles que permanecem apesar da zombaria, apesar das críticas, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que possa acontecer, que é o que antecede os últimos dias. É um ciclo. Esse ciclo aconteceu em Joel, e aí diz assim: depois disso, aí o versículo 28, é o que a gente vai ler. Depois disso, depois do quê? Depois do povo ouvir a trombeta, chamando para uma santa convocação, depois de eles perceberem como eles estavam levando a vida, e também perceberem a opressão que estava vivendo, mas eles se posicionarem em Deus, rasgarem o seu coração e não a sua veste, depois disso, então derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, os jovens terão os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naquele dia. Então, depois disso, para os discípulos lá em Atos 2, depois deles obedecerem a Cristo, permanecerem no lugar de oração e se entregarem totalmente, apesar de todas as coisas que estavam acontecendo,
Meu querido, nós podemos viver esse Pentecoste agora, hoje, essa semana, se a gente tem esse discernimento. Mas pastor, eu não sou nenhum líder da igreja. Pastor, eu cheguei ontem na igreja. Meu querido, mas se você obedecer a Deus, se entregar para o Senhor, se você rasgar o seu coração, Deus, Ele habita em corações quebrantados. Deus habita em corações que estão rendidos. Humildade, um coração rendido é um coração humilde. Ele vem, e o que é a presença de Deus na nossa vida? É a presença que transforma. Vamos ser sinceros, a gente usa essa palavra aqui nessa região. Nossa cidade está cheia de jaguara, de pessoas jaguara. Lá em São Paulo eles dizem vacilão. Pessoas que falam que andam com Deus e não andam nada com Deus. De pessoas que sempre têm um bom discurso para resolver a política do Brasil, mas não muda nada, porque eles também são corruptos. Eles são corruptos nas coisas pequenas da vida deles. Pessoas que sempre têm um bom argumento para todas as coisas. Hoje eu estava conversando com um rapaz, e eu até descobri que São Paulo foi campeão do Campeonato Paulista hoje. Eu falei, nossa, que legal. Por isso que eu vi um São Paulino esse dia com a camiseta de São Paulo. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Eu vi um na cidade. E daí o rapaz me perguntou, eu sou São Paulino também. E aí me perguntou, quando você morou em São Paulo, você já foi lá no estádio? Eu falei, eu já fui, graças a Deus fui, já cumpri minha obrigação, não preciso voltar lá nunca mais. Ele falou assim, nossa, eu falei, cara, eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida. Como que é um lugar para a família? Aquele lugar não tem como, se eu levar meu filho, eu ensino ele sabe o que é palavrão, mas eu ensino ele. Lá ele vai sair de lá com o léxico dele completo. Um download de palavrão na linguagem portuguesa. Tem de tudo lá. Tinha 60 mil pessoas no dia que eu fui lá. Eu falei, tinha 60 mil, quer dizer, 59.999 murmurador, porque eu não estava reclamando. Mas tinha lá uns milhares de murmuradores, reclamadores. Todo mundo, metade querendo pegar o juízo uma hora, outra metade querendo pegar na outra hora. Ou seja, é um lugar que não dá. Repleto de confusão, ou seja, todo mundo era um ótimo técnico. Você falava, cara, não, o técnico tem que fazer isso, o técnico tem que fazer aquilo. O técnico tem que colocar tal pessoa para resolver o jogo. Senta com qualquer rodinha de pessoas aí na cidade, pergunta, o que você acha que tem que fazer para resolver os problemas do Brasil? Todo mundo tem a solução. Mas às vezes não consegue nem resolver o problema da sua casa, imagina do Brasil. Às vezes não consegue nem resolver os problemas interiores deles, imagina o de uma cidade. Se não consegue colocar nem ordem, nem dentro do coração, o medo que sente. Não consegue nem vencer a pornografia, imagina vencer a corrupção. Não consegue vencer um cigarro de maconha, imagina colocar em ordem uma cidade, colocar em ordem uma família inteira. Não consegue resistir um rabo de saia, imagina colocar dignidade dentro das escolas então. Respeito dentro das escolas, jamais vai conseguir. Porque as nossas opiniões são boas, mas as nossas atitudes muitas vezes são péssimas. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência disso. E eu estou me colocando junto com você, nós temos que ter consciência disso, para que venha o Pentecoste. Para entender que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não vamos mudar nada. Sem Ele nós não vamos transformar nada. Mas aí eu volto a dizer para vocês, cheios do Espírito Santo, aqui estão as pessoas, que são as pessoas que vão estar direcionando as escolas, vão ser os diretores, vão ser os professores, vão ser aqueles que vão ser os maiores empresários da cidade, vão ser aqueles que vão governar a cidade, que vão ser vereadores, prefeitos, mas não para fazer conchavo, não para buscar os próprios interesses, não para só ter lá um salário, mas para mudar as coisas. Você é a pessoa que vai mudar a coisa, mas só cheio do Espírito Santo de Deus.
O Pentecoste veio para os discípulos porque eles eram também jaguara, eles eram vacilão, eles se entregaram a Jesus, eles não tiveram coragem de permanecer até o fim, estavam com medo até aquela hora. Mas a partir daquele momento, o que eles se tornaram? Pessoas mais corajosas que já existiu, que já pisou essa terra. Eles se tornaram as pessoas mais corajosas. E eu posso dizer para você, que nós não vamos ficar olhando para trás, falando assim, ah lá, os cristãos são corajosos, olha lá, morreram na cruz, foram crucificados de cabeça para baixo, foram decapitados, aconteceu tal coisa, aconteceu... Não vamos viver dessas histórias. É você, a pessoa mais corajosa. É você essa pessoa que vai mudar a história da sua família. É você a história que vai mudar, a pessoa que vai mudar a trajetória da história da sua clã, da sua descendência. Conversando com algumas pessoas, a gente sempre está trazendo essa mensagem no coração das pessoas para eles pensarem sobre isso, ajudando uma família, né? E até se bom se eles estiverem escutando isso, porque vai servir de exemplo para todos nós. Eu disse assim, como que foi a sua história? Perguntei para o homem, como foi a tua história? Contou a história de trajetória de vida da família, péssima história. Para a mulher, como que foi a tua história? Péssima trajetória também, uma história pior que a outra. Eu falei assim, mas agora está na mão de vocês. Agora essa trajetória está na mão de vocês. Agora é vocês que podem escolher ou continuar essa história. Claro, teve coisas boas, com certeza teve. Nós também fazemos coisas boas e coisas ruins. Mas a maioria das vezes, a trajetória vai... Senão, não estaria desse jeito no nosso país. Não estaria desse jeito na nossa cidade. Não teria tantas crianças destruídas, tantos adultos perplexos, cheios de problema, né? Você quer ganhar dinheiro? Você quer ter uma profissão que você vai ganhar bastante dinheiro? Estuda psicologia. As pessoas são transtornadas. Vai precisar de um ônibus de psicólogo aí para os lugares. As pessoas não conseguem mais colocar em ordem a cabeça delas. E graças a Deus, nós temos aqui na nossa igreja psicólogos abençoados, que têm ajudado a vida de muitas pessoas, colocado em ordem, às vezes em coisas simples. E eu disse para esses dois, dizendo assim, ó, a história de vocês pode ser diferente, a sua história pode ser diferente. Estava fazendo uma casa de paz, e conversando com uma pessoa, colocando isso no coração dela. E assim, às vezes a pessoa quando está vivendo aquele momento difícil, você também já viveu, a gente não consegue ver esperança, não é verdade? Não conseguimos ver esperança. Como assim que eu vou viver isso aqui? Como que eu vou fazer isso aí? Como que eu vou ter uma vida diferente? Olha só a minha história. E até foi engraçado que eu falei assim, você vai ter um encontro com Deus. Beleza, pessoal, eu vou ter um encontro com Deus. Eu falei, você vai estudar. Você vai para uma faculdade, você vai sair desse lugar e vai começar a crescer assim, ó. Você vai mudar toda a tua história, teus filhos vão mudar a história. Ah, não consigo. Como que não consegue? É lógico que aos nossos olhos a gente não consegue. É lógico que a gente não consegue acreditar que de repente, hoje a gente está precisando de uma cesta básica, e amanhã a gente pode comprar um caminhão inteiro com 20 toneladas de comida para distribuir para quem precisa. Como que assim uma pessoa pode ser é a mesma pessoa? Ué, só a história que você vê na televisão pode ser assim? Mas meu querido, isso acontece quando alguém realmente se entrega a Deus e é cheio do Espírito Santo. Não é o seu pedigree que vai te levar para o futuro que você deseja. Ah, não, porque eu sou da família tal, vai me ajudar a chegar lá. Não, se você não tiver o coração em Deus, você vai destruir tudo que construíram. E se você já não tem nada, então você pode se preparar que vai ser cada vez pior. Agora, se você está com Deus, se você se entregou para Jesus, se você rasgou o seu coração, se você andou em humildade, se você permitiu que o Espírito Santo viesse sobre você, meu querido, a sua história não tem como não ser um sucesso. A sua história não tem como não ser extraordinária. Mas os discípulos foram extraordinários? Foi. Alguém aqui passou por uma situação de um anjo vir abrir uma porta para você sair de um lugar que estava preso? Pedro foi morto,
pelos homens, mas foi celebrado no céu, porque foi a pessoa mais corajosa que viveu nessa terra. Um covarde virou um corajoso. Nós precisamos do Pentecoste na nossa vida para viver isso, para viver um tempo de grande colheita, mas nós estamos com o rabinho entre as pernas. Nós estamos com o rabinho entre as pernas, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou estudar? Como que vai resolver? Como que eu vou trabalhar? A minha vida vai ser sempre isso aqui. Como que vai ser só isso aqui? Não vai ser só isso aqui. Você pode viver algo novo na sua vida. Você pode viver algo novo, a sua família. Você que é jovem, que ainda não está casado, a sua família pode ser totalmente diferente. Se a sua família dos seus pais já era boa, pode ser muito melhor a tua família. Pode viver algo muito melhor. Eu não estou querendo te empolgar, não. Eu estou falando o que é o Evangelho para você. Estou falando o que é o Evangelho que muda a trajetória da vida das pessoas. Uma convocação solene para levantar pessoas preciosas, pessoas que são pessoas estimadas, pessoas que são pessoas tão preciosas que devem estar nessa santa convocação para serem cheios, capacitados por Deus. O derramar do Espírito Santo é uma capacitação que Deus derramou sobre a igreja naquele momento, e essa igreja agora se tornou imparável. Esses homens, essas mulheres se tornaram imparáveis. Tenta acabar com a igreja para você ver. Tenta acabar com um cristão, não dá para acabar. Não dá para acabar com a semente do Evangelho, ela é indestrutível. Agora você está com esse bastão na mão, você está com essa história na mão, cultinho após cultinho, né? Devocional meia boca após devocional meia boca, esperando uma oportunidade de um anjo aparecer para você e te dar um baú cheio de ouro para você mudar a tua vida. Meu querido, você não precisa disso. Você já tem o maior tesouro do universo dentro de você, se você se arrependeu dos seus pecados. Eu e você já temos esse maior tesouro dentro de nós. Esse maior tesouro é o próprio Deus. E o Senhor está procurando os adoradores, Ele está buscando os intercessores, Ele está buscando esse tipo de pessoa. Joel 2 diz que sobre todos viriam. E eu quero reafirmar para você, esse todos não é o todos, tudo. Mas esse todos são aqueles que estão buscando a Deus. Mesmo aquele que talvez não está dentro da igreja agora, mas ele está na sua casa com o coração dele como uma terra fértil. Na hora que cair a semente, vai germinar. Essa pessoa vai se entregar. E eu quero ajudar você a entender um pouco mais sobre isso, só dizendo para você o que Jesus passou para os discípulos. Tem 3 coisas que você tem que guardar do que Jesus passou para os discípulos. A primeira coisa, deixa eu só achar onde eu escrevi aqui. A primeira coisa que Jesus disse foi a promessa. Ele falou: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que é essa promessa que Jesus deu? Jesus deu uma atitude de permanência. Ficam ali aguardando essa promessa, esperando com esperança. Por isso que nós estamos ministrando nas casas de paz com esperança, ministrando nas células falando de esperança, porque nós não podemos perder a esperança de esperar. Nós não podemos perder essa esperança de esperar algo que Deus tem uma promessa para nós. Você não precisa ter tido uma experiência com um anjo aparecer para você, ou alguém falar assim: ó, Deus está dizendo isso para você descobrir qual a promessa que Deus tem para a sua vida. Se você quiser, leia a Bíblia e você vai encontrar milhares de promessas que Deus tem para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos. Promessas. E a maior promessa que Ele deu para nós, e Ele nos deu uma garantia que Ele cumpriria ela, é que Ele voltará para nos buscar. Em Efésios 1, capítulo 1, versículo 13, disse que Ele colocou dentro de nós um penhor, uma garantia. Você já penhorou alguma coisa? O penhor é o seguinte: se não pagar, se não resolver, está aqui o penhor. O penhor vai garantir que seja pago. E o penhor que Jesus deixou para nós como garantia é o próprio Espírito Santo de Deus, que é a garantia dentro do nosso coração que Ele virá para nos buscar.
Então existe uma promessa, e em Isaías 54 fala assim: alarga a sua tenda, não deixa ela diminuir. Você tem que alargar a tenda, você tem que esticar a visão. Para de andar com pessoas que ficam destruindo a tua visão, que fica limitando a tua visão, que fica colocando você dentro de um caixote, que fica fazendo você olhar para baixo, pessoas pessimistas, pessoas que só ficam murmurando, reclamando. É horrível, isso aí transmite para as pessoas, isso é contagioso mais que o coronavírus. Então nós temos que começar a andar com pessoas que estão ampliando a visão, e nós precisamos esticar nossa visão. Pega nessa corda junto comigo e vamos esticar essa tenda. Essa tenda não pode ser esse barracão aqui. Essa tenda não pode ser essas poucas cadeiras que estão aqui. Não pode, nós temos que esticar ela para fora. Nós temos que trazer ela para esse bairro de cá, nós temos que trazer esse bairro de lá. Você tem que puxar para lá, nós vamos esticar essa tenda. Alargar a tenda. E aí, além de alargar, nós temos que firmar bem essas cordas. Nós temos que firmar bem as estacas. Convicção. É convicção. A Márcia, eu até falei para ela não ficar contando isso aí para os meus discípulos, que chega a envergonhar. Nem para os pastores. Eu falei assim: não fica contando para os pastores, que os pastores ficam reclamando para mim que eles não têm tempo, não tem tempo. Leu a Bíblia? Não tem tempo. Orou? Não tem tempo. Você acredita numa coisa dessa? Você abriu a sua célula? Não tenho tempo. Eu falei: meu Deus, você tem tempo para quê então? Aí eu falei: você está proibida de contar isso para os pastores, para os discípulos, está proibido. Ela começou a falar para mim: ó, não amor, que eu estou com uma célula eu esqueci os dias, mas vou só falando. É mãe, é esposa, tudo isso aí. Agora vai voltar no mercado de trabalho, é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e daqui a pouco é psicanalista para poder me ajudar. E aí eu falei: está proibido de falar, ó, está com uma célula na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, uma no sábado. E ela chegou do sábado com a célula que ela foi, falou: vou numa célula. Eu falei: nem sabia dessa célula, mas tudo bem, vai na célula. Estava aqui com os jovens. E eu voltei, ela voltou, e eu falei assim: amor, para que você vai abrir mais uma célula? Eu falei isso para ela, deu uma bronca nela. Eu falei: o que você tem na cabeça? Assumir a responsabilidade de mais uma célula. Ela falou: amor, como que eu não vou fazer isso? Ela falou assim: ó, olha essas crianças. Olha para essas crianças. Como que eu não vou fazer isso? Eu não tenho coragem de não fazer. Aquilo lá tocou meu coração. Não estou falando para você sair fazendo um monte de loucura. Não estou falando para você fazer isso. Estou falando: isso é Pentecoste. Quando você tem discernimento, independente que seja, é uma criança, é um adulto, é um idoso que está na beira da morte, é alguém que está moribundo numa cama, ou é uma família cheia da grana, fazendeiro, sei lá, ou é uma família que está pela metade, está meio destruída, está meio construída, ou é um jovem viciado em droga, ou é alguém que tem problemas de comportamento, não sei, importa quem seja. Mas o que vale a pena? O que vale a pena para Deus? É uma vida. Então existe uma promessa, nós temos que esticar essa tenda. Não adianta, se a gente vai esticar, imagina uma lona de circo, vamos pensar nisso, que eu acho que é o mais próximo de uma tenda que a gente consegue imaginar. Uma lona de um circo, eu esticando daqui só, não vai ficar bom. Tem que esticar daqui, tem que esticar de lá, tem que esticar de lá, tem que esticar de lá. Nós temos que esticar ao mesmo tempo, para que possa cobrir o máximo de pessoas que puder, e a gente vai alargando a nossa tenda. E Deus está falando que Ele se agrada disso. Se a gente alarga, tem mais pessoas que estão sendo colocadas para baixo dessa proteção. Não é para baixo da tua proteção, é para baixo da proteção da tenda de Deus. Então a promessa, Jesus falou assim: existe uma promessa, e essa promessa é mediante obediência. Qual que é a obediência? Vocês vão permanecer em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Não, Jesus, nós queremos fugir daqui, que aqui vão matar nós.
Não, vocês permanecem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. 380 não aguentaram esperar. 380, não, Jesus não vai voltar não. Não dá, agora não dá. 380, 120 permaneceu. Segunda coisa que Jesus falou, perseverança. O permanecer é perseverança, é resistência. Está em moda falar do povo Nutella, né? Quem gosta de Nutella aí? Tem 2 pessoas que gostam. Eu também gosto, mas é muito caro, por isso que eu não compro, né? Eu também gosto, tá? Eu gosto, mas eu não como, porque é muito caro aquele negócio lá. Mas tudo bem, é gostoso, né? Se você não sabe o que é um creme de chocolate com avelã, é gostoso, você vai gostar, não tem como não gostar. Negócio bom. A geração Nutella não sabe o que é perseverança. A geração Nutella, antes de chegar a perguntar, não dá. Vai lá atrás de estudar, não dá, não consigo. Vai lá fazer tal coisa, não dá, não consigo. Vai lá orar, mas eu já orei, quanto tem? 1 minuto. Vai lá fazer tal coisa. Rapaz, insiste no seu casamento, mas eu já tentei. Meu Deus, você está 1 mês casado, como você já tentou nada. Você não sabe o que é estar casado. Não, meu filho não tem jeito, mas, meu Deus, quantos anos teu filho? Mas tem 2 meses, como que não tem jeito teu filho? Geração Nutella. Esse dia eu vi uma brincadeira, né? Eu tinha que achar esse vídeo de novo, eu vou ter que procurar. A mãe Nutella e a mãe raiz. Eu tenho uma hora de encontrar. O filho sobe na árvore. A mãe raiz: desce daí, menino. Se você não descer daí, eu vou buscar você com a cinta. E é perigoso você cair e quebrar o pescoço. A mãe Nutella: querido, é perigoso, querido. Desce devagar, amor. Devagarzinho, querido. E assim os cristãos Nutella não tem perseverança nenhuma. Batizou hoje, desviou ontem. Começou a servir a Deus, começou a ler a Bíblia hoje, parou ontem. Porque não tem perseverança de aguardar a promessa até que se cumpra. Qual que é o critério então, pastor? Como que nós devemos aguardar? Até que se cumpra, que se levante essas pessoas que permaneçam até que se cumpra. Até que se cumpra, até que se termine. Mas eu não aguentei, pastor, por isso eu fui lá e fumei um baseado. Mas eu não aguentei, por isso que eu fui lá mesmo, fui lá para a zona. Eu não aguentei, pastor, quer saber dessa mulher não, desse homem? Eu não aguentei. Não aguentou e vai para a coisa errada. Por que você não aguenta e vai para a coisa certa? Não aguenta, vai para a coisa certa. Seja inteligente, vai para a coisa certa. Isso é Pentecoste. Os discípulos estavam lá no lugar certo, esperando o que era certo, para receber o que era poderoso na vida deles. E por fim, Jesus deixou para eles um propósito. Atos 1:8 diz: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Recebereis o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Ou seja, deixou um propósito. Qual que é o propósito que ele deixou? Fazer um culto legal, ter uma igreja com a parede preta, não ter iluminação, essa máquina de fumaça na igreja, não, a gente ter um culto de casal na igreja. Deixou um propósito, não, a gente fazer uma tarde da alegria para as crianças da nossa igreja, fazer bem legal. Esse dia eu estava pensando, falei, nossa, seria legal a gente ter aqueles negócios tipo de shopping, para as crianças brincar aqui com as piscinas de bolinha, aqueles tobogã, esses negócios. A gente está vindo pouca pessoa na igreja mesmo, sobrou espaço do fundo, a gente traz os irmãos para frente, ali atrás a gente faz aquele negócio de se divertir. Eu estava pensando nisso, eu pensei assim, meu Deus, para de ser besta. Estou pensando nisso agora, pensando assim para nós se divertir. Aí está lá eu, o gringo, Juninho, né, o Norto, o Rodrigo, que eu tenho certeza que ele vai gostar desse negócio, Marcinho, Will, né, o Jadir, as meninas também, que eu tenho certeza que não vai ficar de fora, nós todos escorregando. Você também, se você quiser vir, pode vir. O João lá, meu Deus, o João vai até largar o serviço para vir aí ficar brincando. Colocar uns fliperama ali, ó, na beiradinha, não precisa nem colocar ficha.
Pronto, enchemos a igreja. Fazer uns campeonatos esqueci o nome do bendito do jogo. Fazer tudo aqui, ó, colocar o Wi-Fi, aqueles mais potentes que tem. Liberar um iPhone cada um para jogar. Nossa, meu Deus do céu, nós revolucionamos essa cidade. Não tem problema nada disso. Mas estou dizendo, Deus nos deu um propósito, que seja por uma vida, que seja por uma criança, que seja por um bebê, que seja por um adulto, que seja por uma pessoa, é por você. O Pentecoste foi pensando em você. O Pentecoste foi pensando na sua casa, na sua família, foi pensando em mim, foi pensando em nós, foi pensando na nossa cidade, foi pensando em cada um que não quer nem saber de Jesus, mas foi pensando nessas pessoas. E é isso que você tem que entender do Pentecoste, para que você possa buscar o Pentecoste, para que você possa se posicionar como alguém que vai dizer: Senhor, eu quero isso, eu quero estar perto do Senhor, porque eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu. Eu sei que morar no céu agora não está na moda, mas, meu querido, nós vamos precisar morar no céu. Eu sei que as pessoas estão pensando mais em comprar um terreno em Marte, que vão chegar lá e comprar um terreno em Marte, do que morar no céu. Mas você tem que pensar mais em morar no céu do que em Marte agora, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu gostaria que você se colocasse de pé, para que nós possamos orar juntos. Jesus então nos deu uma promessa, nos deu a perseverança, nos deu um propósito maior do que a gente. Mas esse propósito, essa permanência e essa promessa, a gente começa com uma foiçada só. Qual que é a sua parte? Uma foiçada. Qual que é a sua parte? É o que você tem na mão. Quero lembrar você que sempre foi assim. Os cristãos eram pessoas comuns, simples. Não era o super-homem, não era o Batman, não era o Homem de Ferro. Não são esses que são os cristãos. Não tem superpoder. Pelo contrário, tem o poder de se tornar filho de Deus. Esse é o nosso poder. Nós somos filhos de Deus. E esse é o tempo, então, que nós podemos ser essas pessoas. Os adolescentes, os jovens estão aqui, as crianças estão aqui. Você tem essa chance, você tem essa oportunidade de construir a sua vida, os muitos anos que ainda tem sobre a sua história, de construir fundamentado na palavra. Sua família, você que está com a sua família aqui, você que está com os seus filhos, fundamentado na palavra, fundamentado no Senhor, com uma esperança dentro do seu coração, colocando em ordem o seu coração e crescendo. Feche os seus olhos, nós vamos ter mais um momento de oração para a gente finalizar. E eu tenho certeza que essa palavra tocou seu coração. Diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ou seja, chegou o dia. Chega o dia sobre nós, é um dia. Todos estavam concordando ali. Os 120 que estavam ali, eles estavam reunidos, concordando. O que significa concordar? Significa comungar com o mesmo coração. Concórdia, cardia, coração. Comungar com o mesmo coração, ou seja, tem o mesmo coração ali. E de repente, quando eles menos esperavam, de repente, veio do céu, sobre todos, não que estavam na cidade, mas todos que estavam buscando, veio sobre todos aqueles que estavam reunidos ali. Não sou eu que trago o Espírito Santo sobre você, não sou eu que muda a trajetória da sua vida, não sou eu que gero a esperança em você, eu sou um pregador da palavra. Mas é o Espírito Santo de Deus que vem sobre você à medida que você crê e rasga o seu coração. Com seus olhos fechados agora, meu querido, diante dessa palavra, o que você quer oferecer para Deus? O que você quer? Como você quer se posicionar? Você quer se posicionar diante da promessa, diante da perseverança, diante de um propósito? E o Senhor, eu sinto o Senhor dizendo no meu coração, para dizer isso para vocês hoje: você precisa largar a tua tenda essa semana. Você precisa olhar de uma maneira diferente. Você precisa ser um intercessor essa semana. E ser um intercessor é o seguinte: nós precisamos não acreditar nas circunstâncias, e nós precisamos nos mover por aquilo que está no céu, aquilo que está no coração de Deus. O contexto não é favorável, mas a fé sempre será favorável.
O contexto que nós estamos vivendo não é favorável, mas a fé sempre será favorável. É trazer existência, é gerá-la na fé, é criá-la na fé, no coração de Deus, trazer para a terra, ampliar nossa fronteira, vencer nossas dificuldades na oração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, mais uma vez, Senhor, e quantas vezes for necessário para dizer que nós não nos conformamos com essa terra, que nós queremos transformá-la pelo poder da Tua palavra, que nós estamos aqui movidos pelo Teu Espírito, Senhor. Aqui estão homens e mulheres chamados pelo Senhor, aqui estão casais chamados pelo Senhor, aqui estão jovens chamados pelo Senhor para transformar, aqui estão pessoas, Pai amado, que o Senhor pode encher com Teu Espírito, Senhor. Aqui estão pessoas que mudarão a nossa cidade, que salvarão a vida de crianças, que salvarão casamentos, que transformarão a vida de homens, de mulheres. Aqui estão pessoas, Pai, que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Aqui estão pessoas que vão terminar sua caminhada com Cristo como mais do que vencedores. Aqui estão pessoas que nessa semana vão prosperar diante do Senhor, que chegarão diante do Senhor com os seus feixes, com a sua colheita. Aqui estão jovens, Senhor Deus, que entrarão nessas faculdades e serão bênção, serão as pessoas mais sábias, mais inteligentes. Aqui estão pessoas que trarão cura sobre a terra. Aqui estão pessoas que salvarão a vida de crianças. Aqui estão pessoas que não são demagogos, que ficam defendendo só na palavra, mas que transformam de dia após dias com as suas atitudes. Aqui estão pessoas, Pai, que querem viver algo novo. Aqui estão pessoas, Senhor Deus, que desejam, e eu sou um deles, eu desejo esticar essa tenda, eu desejo alargar essa tenda. Senhor, em nome de Jesus, amplia a nossa visão, nos dê essa cidade, nos dê a nossa nação, nos dê a nossa casa, Senhor, a nossa família, os nossos filhos. Senhor, as drogas não serão maior do que a sua glória nessa cidade. Senhor Deus, os vícios não será maior do que a sua glória nessa cidade. Senhor, em nome de Jesus, o pecado não será maior do que a sua glória nessa cidade. Senhor, em nome de Jesus, a humildade será maior do que a arrogância e a ganância nessa cidade. Meu Deus, comece a despertar corações, comece a tocar corações. E se você é uma dessas pessoas e quer vir até esse altar para clamar, para buscar, para gerar na fé, eu quero te convidar para você sair do seu lugar, para você vir aqui se posicionar, não com um pano de saco, não jogando cinza sobre você, mas rasgando o seu coração na presença de Deus. Sai do seu lugar. Se você deseja ser essa pessoa, vem aqui na frente, diga isso para o Senhor, diga isso para Jesus. Ou você pode continuar sendo ajudado, ou você pode decidir ajudar muitos. Ou você pode continuar recebendo uma ajuda, ou você pode decidir ajudar muitos. Você pode decidir não só ocupar um coletezinho de ensinar uma criança, mas de salvar uma criança das trevas, de salvar uma criança de um homem mau, de salvar uma criança de uma mulher má. Senhor, toca os nossos corações, esses homens, essas mulheres, Espírito Santo, é o que nós desejamos. Senhor, vem e batiza com o teu fogo. Senhor Deus, vem e batiza com o teu fogo. Senhor Deus, vem e batiza com o teu fogo. Nós não somos muitos, mas nós somos corajosos em Ti. Senhor Deus, nós somos uma cidade pequena, mas nós cremos no poder do Evangelho. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Senhor Deus, começa a salvar casamentos aqui. Comece a transformar jovens. Comece a tocar a vida de pessoas que estão doentes, trazendo cura dentro delas. Senhor Deus, começa a dar esperança, amplia a visão, dá um propósito, Deus.
dá firmeza, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, levanta os intercessores, Senhor, levanta os homens e mulheres que transtornarão essa nação pelo poder da Tua palavra. Senhor Deus, a nossa pátria não é aqui, mas nós temos uma missão que veio do céu. Nós precisamos de esperança. Nós voltamos o nosso coração para o Senhor. Traga arrependimento, Senhor. Traga transformação e derrama do Teu Espírito. Comece a olhar para o futuro, meu querido. Comece a olhar para o amanhã. Comece a olhar para essa semana e comece a ver você crescendo, transbordando sobre a vida das pessoas. Comece a ver as portas se abrindo. Comece a ver a sua família sendo ajustada na presença de Deus. Comece a ver nesse momento os teus filhos sendo tocados. Comece a ver agora você testemunhando o Evangelho. Comece a ver agora as enfermidades saindo de dentro da sua casa. Comece a ver agora o seu trabalho prosperando. Comece a ver agora a bênção do Senhor sobre a tua vida. Comece a visualizar isso pela fé. Senhor, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando o Senhor chegar nessa terra, o Senhor não nos encontrará como coitadinhos. O Senhor não nos encontrará mendigando. O Senhor nos encontrará reinando nessa terra. O Senhor nos encontrará levando a Tua palavra. O Senhor nos encontrará, Senhor Deus, glorificando o Teu nome com a foice sobre o trigo. O Senhor nos encontrará, Senhor Deus, com a mão na obra. O Senhor nos encontrará, Senhor Deus, olhando para frente e não para trás, porque o Senhor já nos ensinou que nós não somos aqueles que desistem. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nesse momento, nessa noite, eu declaro, Senhor Deus, sobre a vida dos Seus filhos, os laços sendo, Senhor Deus, sendo desfeitos, os nós sendo desfeitos, Senhor Deus, as confusões sendo desfeitas, Senhor Deus, o caráter se alinhando, Senhor Deus, um caminho reto sendo traçado, Senhor Deus, esse caminho tortuoso sendo retirado do caminho dessa família. Senhor Deus, eu declaro sobre a vida desses homens, dessas mulheres, uma visão maior do que eles mesmos, sobre essa igreja, Pai, que nós amamos tanto, sobre a nossa cidade, que nós amamos tanto. Deus, sobre cada pessoa que faz parte dessa família na fé. Deus, nós pedimos ao Senhor, toca a vida deles agora, onde eles estiverem. Aqueles que estão na sua casa buscando o Senhor, aqueles que estão, Senhor Deus, longe daqui, aonde eles estiverem, na cidade que eles estiverem, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, em outras cidades, mas que amam muito o Senhor, levanta a tua igreja, faz algo novo, faz algo novo, vem Espírito Santo, fala ao coração dos teus filhos. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Quebra o medo, destrói, Senhor. Deus está destruindo todo o medo. Deus está fazendo coisas novas dentro do seu coração. Deus está chamando você, filho, filha. Há uma convocação santa. Há uma santa convocação para você. Fazendo todo medo desaparecer. Seu Deus, que comece a ser gerada uma fome, uma sede pela Tua presença no nosso coração. Eu abençoo os Teus filhos e filhas nesse lugar. Essa semana, Senhor, será uma semana em que nós, Pai, nos colocaremos como cabeça e não como cauda. Será uma semana de encorajamento. Será uma semana, Senhor Deus, de passos, Senhor Deus, firmes em direção ao Senhor. Senhor Deus, nós esticaremos as nossas tendas, firmaremos as nossas estacas, em nome de Jesus. Você é abençoado pelo Pai, meu querido. Você é abençoado pelo nosso Deus.
Dê uma salva de palmas a Ele em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Deixa eu dizer algo para você. Ou você fica na defensiva, ou você fica na passividade, ou você decide ser o que Deus sonhou que você seja. O que Deus sonhou para que você seja não é o que eu sou, não é o que o outro é, mas é o que Ele sonhou para você, do seu jeitinho. Então eu quero dizer para você, de todo o coração, a maneira melhor de você mudar a sua história, de você viver algo extraordinário, é você, meu querido, sair da passividade. É você dar um passo. Não é você dar um pulo, é você dar um passo. Com aquilo que você tem na mão, você começar a servir o Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa te dar a vitória sobre todos os seus inimigos. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vá em paz, que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo mundo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero